desejo a você. Se ele sabe beijar na boca, se ele já transou, se ele já se masturba. São muitas cobranças para os meninos. E às vezes são cobranças que ele mesmo tem e cobranças que a sociedade impõe. Então realmente é um período bem complexo. Mas dá liberdade e observa, acompanha. Não é só dar liberdade. Ah, ele tem toda a liberdade do mundo. Não, acompanha, fica ali. Porque em algum momento você vai perceber uma mudançazinha de comportamento dele ou dela, e aí você vai estar junto, né? Porque às vezes a gente delega uma responsabilidade para eles que eles ainda não sabem como lidar. Então a liberdade ela também tem que ser acompanhada, também tem que ser supervisionada, não vigiada, né? São duas coisas diferentes. Não é para vigiar, mas é para supervisionar e cumprir a sua função de pai e de mãe, que é estar ali próximo do seu filho, tá bom? Quando ele precisar, se você der essa liberdade, se você supervisionar, você vai perceber quando ele ou ela está precisando de você e você vai estar ali para ser um apoio, tá bom? Em relação a outra página aqui do livro que eu separei, que também é muito interessante, que é o seguinte: esse período da adolescência é um período de contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e o meio social. E esse quadro é frequentemente confundido com crises e estados patológicos. Então, vamos lá. Minha filha tá tendo uma crise de ansiedade. Estou falando de mim, tá? Da minha filha. Minha filha teve uma crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Pronto, vou colocar ela na psicóloga, na psiquiatra, no neuro, porque ela tá com ansiedade. Não, a gente está falando de uma crise pontual de ansiedade. A minha filha nunca foi extremamente ansiosa, nunca teve sintomas de ansiedade antes, mas ela teve uma crise pontual. Por que eu observei que é uma crise pontual? Porque eu tô atenta. Ah, mas você é psicóloga, é mais fácil. Não, porque minha filha já foi pro terapeuta, minha filha já fez psicólogo durante um tempo. Foi maravilhoso para ela. Ela me pediu, inclusive. Então, observem que é prestar atenção. Eu conheço as características da minha filha, então eu percebi que ela estava agitada além do normal, e isso é uma crise de ansiedade. E aí eu sentei, conversei, dei espaço para ela falar, ela falou o que ela teve vontade de falar, ela chorou, depois ela se acalmou e a vida seguiu. Foi uma crise pontual. Nesse momento que a gente está vivendo, os adolescentes estão no processo de transição deles, estão no momento de mudança deles, e tudo que está acontecendo no mundo vai, lógico, ter um impacto direto na vida deles. Então, eles podem sim ter crises de ansiedade, crises de depressão, crises de pânico, rebeldia, agressividade principalmente, porque eles não sabem ainda demonstrar o que eles estão sentindo e eles têm medo de parecer uma criancinha mimada e insegura, né? Como a gente diz direto para ele: você não é mais criança, você não é mais criança, você não é mais criança. Ele pode achar que demonstrar uma fragilidade é ser infantil, e tudo que ele não quer nesse momento é ser infantil. Então, olhe para o seu filho para você entender que tipo de oscilação ele está tendo, que tipo de mudança de comportamento ele está tendo. Nesse período de quarentena é sim complicado, como é complicado para a gente, é complicado para eles, vai ser complicado para todo mundo de alguma forma, e nós vamos também passar por essa fase, assim como todos os países estão passando, assim como nós passamos pela adolescência. A gente vai passar por essa fase tendo mais tranquilidade, compreensão e observando o que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, tá bom? Eu escrevi aqui um pouquinho sobre os conflitos e as mudanças na mente. Os conflitos internos que os adolescentes passam, que você aí, que já passou pela adolescência, com certeza também passou, foi: quem sou eu? Do que eu gosto? E o que eu quero fazer na vida? Essas 3 perguntas norteiam a adolescência. Esse quem sou eu, ele vai de um extremo ao outro. Ele pega uma pontinha pequenininha e ele se abre em diversas perguntas. Esse quem sou eu tem a ver com a personalidade, tem a ver com a identidade, tem a ver com opção sexual, tem a ver com
o que eu gosto em mim, quem sou eu fisicamente, eu gosto do meu cabelo curto, eu gosto do meu cabelo grande, que tipo de imagem eu tô passando para as pessoas. Então esse quem sou eu é extremo demais, é grande demais. E muitos adultos ainda estão com essa dúvida. Muitas pessoas que já passaram pela adolescência ainda estão nesse quem sou eu, nesse do que eu gosto de fazer, nesse o que eu quero fazer da vida. São perguntas que nos acompanham em todas as fases da nossa vida, mas na adolescência elas vêm muito pesadas, porque todo mundo pergunta isso pra gente. Todo mundo quer saber, todo mundo tem necessidade. Em algum momento para o ensino médio a gente vai precisar decidir, porque dependendo do que a gente quiser, a gente tem uma escola técnica, a gente tem uma escola normal, a gente tem uma escola federal, a gente vai para uma escola militar, a gente muda totalmente o rumo da nossa história dentro da adolescência. Então as escolhas que a gente faz na adolescência podem impactar toda a nossa vida, ou não. Então imagina como isso fica na cabeça deles, né? Que estão passando agora por esse período. Então, o que você acha que você pode ajudar ou influenciar o seu filho? Como você acha que você pode ajudar ou influenciar? E a resposta é muito simples, se aproximando, ouvindo e sentindo o que ele gosta, percebendo como você pode ajudar, cobrando sim, cobrando pontualmente sim, exigindo responsabilidade sim, dentro do que ele sabe, dentro do que ele pode, dentro do que ele consegue, e acompanhando, monitorando, né? Ah, mas eu tenho muito medo. Sim, o medo é normal, vai com medo mesmo, pergunta com medo, escuta com medo, leva feedback. Eu peço feedback para minha filha o tempo inteiro. Como é que eu tô sendo como mãe? O que você mudaria em mim se você pudesse? É difícil, né? Se colocar aí nessa postura do nossa, o que será que ela vai falar de mim? Ué, é uma avaliação. A gente não tá aqui para acertar o tempo inteiro. A gente nunca vai saber exatamente o que é o certo e o que é o errado, porque a gente está aqui vivendo, a gente está aprendendo o processo de evolução, tanto nosso quanto dos nossos filhos, né? E aí, além de todos esses conflitos internos que eles têm os conflitos externos, que são as cobranças externas. E as cobranças são sociais e culturais. Então, a cobrança da sociedade em relação ao menino, da sociedade em relação à menina. A cobrança na cultura. Como a gente vive no Brasil, o Brasil é um país assim, assim. Então, se eu moro no Rio de Janeiro, tem os costumes assim, assim. Se eu moro em São Paulo, tem os costumes assim, assim. Então, cada cultura vai também influenciar externamente esse adolescente, trazendo várias informações que podem mudar também o comportamento dele e atingir ele de alguma maneira. As cobranças externas da família, das amizades, escolas e cursos. A família é a que mais cobra. E quando a família não cobra, o adolescente se sente totalmente desamparado. Então, entende que é uma balancinha, a gente fica ali. Não sabe se cobra muito, não sabe se cobra pouco, mas a cobrança precisa existir, tá bom? E as cobranças externas também de namorados, parceiros, né? E ficantes e pessoas que eles têm interesse, de alguma maneira também se sentem cobrados e também cobram, tá bom? Gente, se vocês tiverem perguntas do que eu tô falando... Oi, Débora, seja muito bem-vinda. Fiquem muito à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, já tem um monte de coisa aí, minha tela tinha congelado. Liberdade supervisionada, excelente termo. Isso aí, Renata. Liberdade supervisionada. A gente precisa estar por perto para garantir que a gente vai observar quando tiver alguma mudança, ok? É muito importante. Meu filho teve crise e eu busquei ajuda qualificada, me ajudou muito. Nós também precisamos de ajuda às vezes. Primeiro porque a gente se cobra por estar cobrando. E às vezes a gente se cobra porque deu liberdade demais. A gente nunca vai ter a medida certa, é só testando. Vamos testando. Deu errado, opa, retira. Igual receita de bolo. Você colocou muito ovo, ficou com cheiro de ovo. Na próxima vez você põe menos ovo. Você botou muito leite, a massa desandou, teve que botar mais farinha. É assim, você vai testando. Não tem receita pronta, tá bom? Priscila, tudo bem? Muito bem-vinda.
Eu falo pra ele que homem chora sim, ele tem o direito de ficar triste. Essas cobranças são muito pesadas pros meninos. Essa masculinidade tóxica que a gente conhece, né? Que dizem que os homens têm que ser assim assado, os homens não podem chorar, os homens têm que saber garantir a família, os homens isso, os homens aquilo. Não existe forma, nem para homem nem para mulher. Não existem coisas específicas para os dois, cada um é um. Não dá pra gente dizer o que o homem faz, o que a mulher faz. A gente vive no meio social, cada um vai ter um posicionamento diferente. Dizer que o homem chora é maravilhoso, porque o homem também tem sentimento, assim como mulher. Então não tem essa diferença de, o homem não pode chorar. Pode sim. Percebi que a Emily ficou muito mais ansiosa, porque ela já é muito ansiosa. Então, Débora, o que é interessante nesse momento da percepção é você entender o que você pode fazer para ajudar ela nesse momento. Pergunta a ela, filha, como que eu posso te ajudar? Como você vai se sentir melhor? O que pode fazer você ficar melhor? E sempre indico, se os sintomas estiverem muito persistentes e forem deixando a criança cada vez mais para baixo ou cada vez mais elétrica, incontrolável, busca ajuda profissional, pelo menos para te orientar a como agir, tá bom? Brutalidade para demonstrar maturidade, muito intenso, é isso. A gente passa por isso às vezes também. Nós, enquanto mulheres, enquanto adultas, enquanto homens adultos, também passamos por isso. Às vezes a gente não quer mostrar a nossa sensibilidade, e aí a gente agride, e aí a gente ofende, a gente está super sensibilizada. Ao invés de falar, olha, por favor, eu tô sensível, a gente agride e ofende. Infelizmente, às vezes isso acaba se tornando uma arma de defesa, que é o ataque. Então, é muito doido. Pensa isso tudo junto com um monte de hormônio, um monte de mudança acontecendo ao mesmo tempo. Então, é totalmente compreensível. É verdade, muitas vezes temos dúvida que não foram resolvidas na infância ou na adolescência. Então, e aí a gente olha para esse adolescente dentro da nossa casa e a gente pensa, o que é que eu estou fazendo com o meu filho adolescente e como eu gostaria que fosse na minha adolescência. Mas assim, sua adolescência já passou, sabe? Entende que é um processo individual, você já passou pelo seu processo, o seu filho ou filha está passando pelo processo dele e é totalmente diferente. Mesmo que tivesse sido criado na época que você foi, ele é uma outra pessoa. Então, imagine hoje, numa época diferente, com tudo diferente, as informações chegando muito mais rápido, às vezes dá um pane na cabeça deles, porque, gente, peraí, deixa eu ficar um pouquinho comigo, deixa eu entender quem eu sou. Então, é um período difícil. E aí a gente precisa observar que eles têm as características deles e que não adianta a gente querer comparar a adolescência que a gente teve com a adolescência que eles estão tendo. É uma nova era, é uma nova oportunidade de vida. Não dá para comparar. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar na gente sempre, justamente para que a gente não caia no erro de fazer a comparação. Internamente você até pode fazer, para que você tenha um controle de dosagem, mas jogar na cara, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá bom? Até hoje eu não sei quem eu sou. Pois é, e aí a gente quer cobrar, né? E aí a gente quer olhar para o filho ou filha e falar, nossa, mas você tem que... Não tem que nada. A única coisa que ele tem que é conseguir encontrar a felicidade dentro dele. Em que lugar essa felicidade está e desenvolver cada vez mais essa felicidade, que é o que a gente busca, né, na nossa vida, que é ser feliz, passar por esses obstáculos, por essas mudanças e encontrar a felicidade, tá bom? Já falei sobre as cobranças. Deixa eu ver aqui. Então, complicado saber o limite dessa liberdade. Eu não tive, mas ansiava não fazer igual. Mas quando pensa na violência das ruas, dá vontade de fazer igual a galinha, proteger ao extremo. Pois é, mas todo excesso faz mal. Todo excesso faz mal. Tanto o excesso de controle quanto o excesso de liberdade. A gente precisa aprender com a natureza. O que a natureza faz? A natureza tem a possibilidade de procriar. Quando a natureza procria, cada fruto ali tem a sua vida, né?
cada parte daquela natureza que desenvolveu cria uma vida própria. Então, como que os animais ensinam aos filhos? Ensinam aos filhos na prática. Vai lá e faz. Até certo ponto, sim, vai lá, pega comida, põe na boquinha. Se for um mamífero, né? Dá o mamar, dá o alimento. Isso até um tempo. Depois de certo tempo, a rua é tua. Vai e vence, né? E as plantas, como é que são? A mesma coisa. Cada sementinha ali tem a possibilidade de gerar uma nova árvore, de gerar uma nova planta. E essa planta vai virar uma árvore, vai gerar novos frutos. E esse fruto vai ter uma semente que vai ser plantada e vai gerar um novo. E é isso. Isso é evolução natural. Não dá para proteger de tudo, não dá para blindar. Ninguém é blindável. Ninguém. Quanto mais você quer proteger e colocar embaixo da asa igual galinha, você está deixando ele passar do ponto. Tanto que a galinha também tem um ponto certo, né? Senão depois estraga e aí tem um problema muito sério com os filhotinhos. Eles precisam ser pintinhos para depois ser frango, para depois ser galo ou galinha. Eles têm que aprender com as vivências deles, com as experiências deles. Nenhuma superproteção é saudável. Porque em algum momento ele vai dar de cara com a vida. A gente não é eterno. Nem a gente enquanto pai e mãe, nem a gente enquanto filho. A gente não é eterno. A gente tem um período aqui. Então, o melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos é entender que eles são seres humanos e têm uma vida própria. E aí, como que eu estou preparando o meu filho para a vida? Para quando eu não estiver mais aqui? Então, não dá para tratar como bebezinho sempre, né? Porque esse bebezinho vai crescer. Digo pro meu filho... Cadê? Digo pro meu filho que quem chora lava o coração. Perfeito. Perfeito. É uma maneira dele entender que é natural e que faz bem. Prender o choro é muito ruim. Se deu vontade de chorar, chora. Chora. Eu já chorei dentro de ônibus, dentro de metrô, no meio da rua, no supermercado. Eu já chorei em tudo que é lugar que vocês possam imaginar. E às vezes eu paro e lembro de uma coisa que me deixa muito emocionada. Independente de onde eu esteja, quem esteja perto de mim, se tiver que chorar, eu choro. E assim, é uma coisa que faz muito bem. Prender choro é a pior coisa que existe. É horrível. Porque a gente se sente com um nó aqui na garganta e o rosto começa a ficar dolorido. E aqui, e o olho, enfim. Pra que prender choro, gente? Pelo amor de Deus, imagina você ter que viver uma vida inteira fingindo que você é forte quando você tem vontade de chorar. Faz isso não. Concordo, são tempos diferentes, não dá pra comparar. Respeitar as diferenças, cada um no seu tempo. Precisamos nos corrigir e não achar que nossos filhos devem ser iguais a nós. E isso é praticamente impossível. Não é impossível, né? Praticamente não, é impossível mesmo. Eles nunca vão ser igual a nós. Eles são uma continuidade, visando agora, né, a questão família, eles são uma continuidade de nós. Mas uma continuidade que não tem que ser uma continuação. São coisas diferentes, né? Um negócio que eu li aqui no outro livro, ó, deixa eu mostrar pra vocês esse livro aqui. No final, depois eu vou colocar direitinho os nomes, as edições de cada um, tá? Pra vocês comprarem, que são maravilhosos. Esse livro aqui tem uma parte que fala Minha Família e Eu. O papel da família nessa fase de conflito, que é a adolescência. Quando se decide ter filhos, vem junto as expectativas. E assim as famílias projetam nas crianças suas próprias necessidades, desejos e sonhos. Essa projeção resulta em famílias frustradas e crianças com péssima autoestima e sensação de inadequação. Porém, quando se trata de uma outra pessoa, essa expectativa devem ser dosadas para não serem prejudiciais. Então, é exatamente isso. A gente tem uma expectativa nos nossos filhos, a gente cria uma expectativa porque isso é natural, mas a gente não pode exigir que eles sejam o que a gente quer que eles sejam. Eles têm a história deles, eles têm a vida deles, eles são nossa continuidade, mas eles não são nossa continuação. São coisas diferentes. Dá pra gente olhar para o nosso filho e ver traços nossos de personalidade, característica física, jeito, voz, tudo. Mas algo dele ali
e é o principal, é exatamente dele. E a gente tem que respeitar isso. Ah, mas ele é muito diferente de mim. Ótimo. Eu falei isso pra minha filha na festa dela, de 15 anos. Que eu sentia cada vez mais realizada como mãe quando eu via que ela era, às vezes, muito parecida e, às vezes, totalmente diferente de mim. Ela tem as escolhas dela e eu tenho que respeitar. Então, é entender que todos nós somos diferentes, que os nossos filhos não estão no mundo para suprir as nossas expectativas, ok? É meio dolorido, às vezes, mas é super necessário. Deixa eu ver. Mas quem... Não tenho filhos, mas ganhei uma enteada que está com 16 anos. Estou aprendendo muito. Olha, Paty, eu também... Então, quando eu falo meu filho de 13 anos, é meu enteado. Que, na verdade, é meu filho do coração, né? Que mora comigo e mora dentro do meu coração desde sempre. E agora mais do que nunca. E ele tem 13. Então, é a convivência. Entender que a convivência pode ser maravilhosa quando as pessoas têm espaço para falar, quando as pessoas se sentem à vontade para dizer o que elas sentem. E às vezes o que elas sentem é totalmente diferente do que a gente pensa que elas sentem. E a gente só vai saber quando a gente der esse espaço mesmo. Não tem como saber de maneira diferente disso. Dá espaço para falar. Escuta de verdade. Porque quando a gente não abre para escuta, fica tudo muito no eu acho que, eu penso que, e às vezes o achar e o pensar não leva ninguém a lugar nenhum, né? Oi, Eliette, boa noite. Continuidade e continuação, muito marcante. Exatamente, Renata. É isso, é a gente entender que ok eles serem diferentes da gente e que bom, porque eles são nossos filhos, não são nossa cópia, né? Não são nossa miniatura. Uma outra coisa que eu escrevi aqui, que eu acho importante falar, sobre os sentimentos da adolescência, que podem marcar a vida adulta e que às vezes começaram na infância. Isso é uma coisa muito ampla, eu vou passar assim, muito por cima, porque é um assunto que daria para falar só desse assunto durante 2, 3 horas. O sentimento de abandono, o sentimento de rejeição e o medo. Então, abandono e rejeição podem acontecer na adolescência em diversas partes dessa adolescência, por qualquer pessoa. Abandono pelos colegas da escola, abandono pelos amigos, abandono pela família, rejeição por um grupinho específico, e tudo isso aí, o abandono, a rejeição e o medo, vai trazer nesse adolescente uma atitude. E essa atitude normalmente vai ser uma atitude ou de fechamento total, que ele vai se fechar para todo mundo, para tudo, vai ser aquela pessoa totalmente introspectiva, com medo de sair para a vida, ou uma atitude de revolta, rebeldia, agressividade, porque é a maneira que ele está encontrando para reagir ao que aconteceu com ele, ok? Então preste muita atenção, porque às vezes uma atitude esconde um sentimento que está lá no fundinho, que essa pessoa não quer falar sobre ou não sabe como expressar aquilo que está sentindo. E aí vai vir, né, de repente, essas sensações de ansiedade, de depressão e de pânico. Às vezes um sentimento traz uma sensação e a pessoa também não sabe lidar. E a gente só vai entender quando a gente estiver acompanhando, monitorando, supervisionando, olhando mesmo o que está acontecendo e perguntando. Troca sempre com seu filho. Troca. E troca é isso. Não é monólogo, não é só você falar. Um fala e um escuta, ok? Enquanto vocês estão aí ouvindo o que eu tô falando, deixa eu ler mais uma parte desse livro, que é muito interessante. Bom, o adolescente ele tem um longo processo, né? Que é atravessar essa fase. E esse longo processo de busca de identidade ocupa grande parte da sua energia. E é a consequência da perda da identidade infantil, que se produz quando começam as mudanças corporais. Não só o adolescente padece esse longo processo, mas também os pais têm dificuldade para aceitar o crescimento como uma consequência do sentimento de rejeição que eles experimentam. Então, o filho deixa de ser aquele bebezinho e passa a ser alguém que te encara, passa a ser alguém
que fala que não pensa igual a você, passa a ser alguém que enquanto você tá falando, ele tá com aquela cara assim, tipo, nada disso que você tá falando é verdade, eu não acredito mais em nada, você não é mais a minha referência absoluta. Nenhum pai está pronto para passar por essa fase. A gente gosta quando a gente é o super-herói, quando a gente é a pessoa que o filho tem como referência para a vida, para sempre. Mas esse processo de negar aos pais é extremamente saudável. Todas as pessoas precisam passar por esse processo. Se você até hoje nunca passou por esse processo, você não cumpriu a sua adolescência de maneira saudável. Eita, Grazi! É, isso aí. Você precisou em algum momento da sua vida discordar dos seus pais, pôr em dúvida tudo que os seus pais sabiam. Porque se isso não aconteceu com você, você ainda tem uma idealização de pai e mãe herói. E pai e mãe não são heróis, são pessoas como nós. São pessoas comuns que falham, que acertam e que também têm lá os seus defeitinhos, os seus erros. E ok, porque são pessoas, são seres humanos. Então, se você ainda tem essa coisa do mas meu pai é meu herói, mas a minha mãe é uma heroína, e você nunca em nenhum momento da sua vida duvidou disso, você tem que curar essa adolescência, que essa adolescência ainda tá bem machucada aí dentro de você e precisa ser vista com muito mais cuidado, tá bom? Deixa eu ver... Sim. Acolhimento, aceitação, pertencimento. Então, o que é a função da família? Quando o adolescente se sente acolhido, ele se sente aceito. Toda pessoa tem a necessidade de se aceitar. Então, se a gente aceita que o nosso filho está passando por essa fase, que essa fase vai passar e que é uma fase extremamente necessária para o desenvolvimento dele enquanto homem, enquanto mulher, enquanto ser humano, para que ele tenha maturidade, a gente vai dar a ele a possibilidade de se desenvolver e de passar por essa fase com mais tranquilidade. Se a gente não aceita o que está acontecendo, se a gente não aceita esse momento dele, ele vai ter muito mais dificuldade porque ele não vai se sentir acolhido. Então, ele tem que se sentir parte, ele tem que se sentir pertencente àquela família, com todas as características que ele tem, com a rebeldia, com a agressividade, com a introspecção, com a timidez, com a revolta. Mas ele tá muito respondão. Mas ele não era assim. É verdade, não era mesmo. Então, seja bem-vindo à adolescência, receba a adolescência do seu filho e da sua filha. Lembre que na sua época lá atrás, ou não tão lá atrás assim, você também teve uma dificuldade nesse momento. E é a vida seguindo o seu rumo natural, tá bom? Eu gostaria que você falasse sobre a relação de culpa com os filhos. Já tive umas conversas com amigos sobre isso e percebo que acontece muito. Eu penso que não somos perfeitos, porém percebo essa situação em algumas relações entre pais e filhos. Então, a culpa no sentido de errar e acertar durante a criação, né? Eu acredito que ninguém é perfeito e ao mesmo tempo todos nós somos perfeitos. Eu tenho assim, gente, esses extremos. Vamos lá. Por que ninguém é perfeito? Porque a perfeição que as pessoas buscam é uma perfeição comparado a. E não tem como comparar você com ninguém. Você é única, sua digital é única, você é uma pessoa no mundo. Existe um tabuleiro, um grande tabuleiro no universo. Cada um de nós é uma peça única que vai encaixar num lugar único e que você vai cumprir aquele seu papel. Então, enquanto peça desse tabuleiro, você é perfeito. Ponto. Não tenho que contestar. Em relação à criação dos filhos, a culpa que alguns pais têm são de cobranças também sociais e cobranças externas. As cobranças internas tenho que criar meu filho para ser perfeito. E aí, desculpa, todo mundo vai falhar, porque não existe perfeição. Né? A gente tem às vezes uma cobrança interna de mas o meu filho tem que ser o mais educado, o meu filho tem que ser o mais bonito, o meu filho tem que ser o mais bem colocado no vestibular, o meu filho tem que ser advogado, médico, professor, engenheiro, o meu filho tem que ser o seu filho não tem que nada. A única coisa que o seu filho tem que
é fazer parte da família, entender regras e valores morais que você e a sua família vão transmitir a eles, entender que ele era um ser humano e que todo mundo neste universo é diferente dele, que ele é diferente de todo mundo, que a felicidade está dentro dele e que ele pode alcançar essa felicidade quando ele se olhar e se aceitar. Basicamente isso. Então, assim, não dá pra ter culpa, porque a gente está também aprendendo. A gente também está no processo de evolução, assim como os nossos filhos. E a nossa criação de um filho é totalmente diferente da criação da vizinha, da criação da sua amiga, da criação que o seu pai teve com você. Por quê? Porque você é única enquanto mãe do seu filho. Só tem você de mãe do seu filho. Só tem você de pai do seu filho. Seu filho é único como posição para você. Por mais que você tenha 10 filhos, cada filho vai ser um. Cada um vai tocar diferente em você. E não tem certo e errado. Essa culpa acontece quando a gente inconscientemente quer seguir o rumo certo, quer fazer tudo certo. Não existe certo e errado. Existe o que é possível dentro do que a gente conhece. Existem as tentativas, que é tentativa e erro, e de alguma maneira a gente vai acertando porque a gente vai querendo fazer o melhor. Quando você quer fazer o melhor, aquela escolha é a melhor escolha. Se daqui a 5 minutos você vai se arrepender, é porque daqui a 5 minutos você já tem uma outra visão sobre aquilo. Mas a visão anterior, a visão dos 5 minutos atrás, é a visão que você tinha naquele momento. Então respeita e aceita o que você escolheu. Essa culpa que os pais e as mães carregam é uma culpa social, que diz pra gente que o nosso filho tem que seguir uma cartilha. Que a mãe só é boa mãe quando o quê, gente? Não existe cartilha de pai e mãe. Não existe. A gente aprende com os nossos filhos o tempo inteiro. Eu aprendo a ser mãe com a Tainá. Eu sou mãe da Tainá porque a Tainá é a Tainá e porque eu sou a Graziele. Então, como assim, Grazi? É impossível eu seguir um certo e um errado? É, porque o que vai funcionar para um filho não funciona para o outro. O que um filho gosta, o outro não gosta. O que eu gostava quando adolescente, a Tainá detesta. Então, eu vou me basear em quê? Na história dela, que é única. Então, a gente precisa tirar essa culpa. Culpa, medo e vergonha só leva a gente pro buraco. Se eu tenho culpa por alguma coisa, eu já tô me condenando. Mesmo se alguém falar alguma coisa a meu respeito, eu já tô me condenando, já me decretei culpada. Então, observe o que você está se exigindo para você entender que essa culpa não é sua, não existe culpa. Não existe culpado, inocente, vítima, vilão, não existe. Estamos todos no processo de aprendizado, no processo evolutivo. A gente ainda tem muito que caminhar, a humanidade toda está se desenvolvendo. Então é a gente entender que é um processo único de cada pessoa e não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã, que o amanhã ainda não aconteceu. O único que a gente tem é o hoje. Então hoje, o que você está fazendo de melhor para o seu filho? É isso. E segue em frente, tá bom? Ai, gente, deixa eu acenar para quem eu ainda não falei. Gente, acho que a hora já tá passando, né? Já vai dar 8 horas, galera. A culpa social é um peso, exatamente. E é um peso que a gente não precisa carregar. Não precisa. A Emily se cobra demais e isso me preocupa muito. Na escola, curso e tal. Ela é representante de turma pelo 3º ano seguido e ela não admite tirar a média. Ela nunca tirou menos de 9,5. Ela sofre muito com tudo isso e me preocupa demais. Eu converso e pergunto e ela diz que é dela. Então, quando você me diz que ela se cobra demais por quê? Quem colocou essa cobrança nela? Porque individualmente ela até pode se cobrar, mas tem uma cobrança externa que compara ela com algo ou alguém e que coloca nela esse peso de que eu não posso errar. E aí
eu acredito que ela dizendo que é dela, ela mesma está se cobrando muito. E por quê? É isso que deve ser observado. Que tipo de convivência ela está tendo com pessoas, às vezes da família, às vezes não, que cobram a ela uma perfeição, que cobram a ela ser sempre a melhor. O que é ser a melhor na cabeça dela? Né? Porque ser representante de turma, de repente, é uma questão de liderança. E isso é de cada um. Tem pessoas que têm essa personalidade de ser líder, de tomar para si a responsabilidade, a personalidade de falar mais, de se posicionar melhor. E isso realmente tem pessoas que são assim e ponto. E tem pessoas que não são assim e ponto também. Né? Não dá pra gente exigir que a pessoa seja o que ela não é. E ela não precisa se castigar se isso é uma característica dela. Então, se é natural a ela ser representante, porque ela fala bem, porque ela se posiciona bem, beleza. Mas se está incomodando, incomoda ela, precisa ser visto. Se ela está falando com um posicionamento de incômodo, ela precisa de um acompanhamento profissional. Acho que é importante levar ela no psicólogo, para ela expor algo que de repente ela ainda não consegue perceber, mas com uma ajuda profissional ela vai engatar. Acredito que sim. Oi, Márcia, querida, boa noite. Oi, Ellen, boa noite. Flávia, Ângela, meninas e meninos. Oi, Maria Áurea, tudo bem? Boa noite. Eu vou ficar aqui mais uns 5, 10 minutos, tá bom? Pra gente finalizar aqui o assunto. Eu tenho mais uma parte aqui desse livro que eu acho bem interessante, que a gente fala muito de adolescência, a gente coloca muito a adolescência física e biológica, né? Mas eu vejo muitas pessoas que são adultas física e biologicamente e têm aqui uma cabeça bem adolescente. E algumas pessoas de maneira positiva, outras pessoas de maneira negativa. Então, eu vou ler aqui um trecho que eu acho que vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Só quando a sua maturidade biológica está acompanhada por uma maturidade afetiva e intelectual, lhe possibilita a entrada no mundo adulto. O que é entrar no mundo adulto, né? A gente ter uma maturidade que vai além da maturidade física, que vai além de um desenvolvimento do corpo, que vai além de um desenvolvimento cultural, que é o desenvolvimento emocional e afetivo. Então, muitas pessoas adultas, dentro de seus relacionamentos, agem como adolescente, têm postura de adolescente. Às vezes até como criança, mas como a gente hoje está falando de adolescente, vamos deixar aqui nesse nível da adolescência. Então, o que é ser um adolescente ainda nessa fase de transição, quando a gente fala de afetividade e de emoção? É desconhecer totalmente o que você gosta. É desconhecer totalmente o que te faz bem, o que te faz mal, o que te aflige, o que você está vivendo nesse momento da sua vida, como você está reagindo às coisas que estão acontecendo no mundo. A maturidade emocional e afetiva, ela diz pra gente que existe um ponto que é nosso e existe um ponto que é do outro. Existe um corpo que é nosso e existe um corpo que é do outro. Existe um limite que é nosso e existe um limite que é do outro. E não é possível atravessar. Eu não posso controlar o que alguém sente por mim. Eu não posso controlar o que a pessoa vai fazer por mim. O quanto de dedicação a pessoa vai me dar. O quanto de sentimento a pessoa vai demonstrar. E quantas pessoas a gente conhece na idade adulta que agem como adolescente, que não têm o desenvolvimento emocional e afetivo e que cobram das pessoas posturas, atitudes e sentimentos como se elas pudessem ter esse controle quando na verdade não têm. E o que elas têm que controlar, que é algo delas, elas não conseguem porque elas não se olham. Então essa maturidade emocional e afetiva é o que garante o nosso acesso à vida adulta. A gente pode ter passado da adolescência na idade, mas ter aqui um pensamento super fechado e um coração super magoável, super
fragilizado, porque às vezes a gente não conseguiu estabilizar e solidificar isso na idade certa, que é a adolescência. Então a gente atravessa esse período biologicamente e fisiologicamente, mas mentalmente, emocionalmente e afetivamente a gente não atravessou. A gente ainda acha que o nosso corpo não é o correto, a gente ainda acha que as pessoas devem fazer algo por nós, que as pessoas devem nos amar como a gente deseja, que as pessoas não devem absolutamente nada. As pessoas estão fazendo o que elas sabem com as informações que elas têm. Então, entender a adolescência emocional e afetiva também é muito importante, porque aí a gente começa a entender que todos nós estamos em processo. É um processo de desenvolvimento e evolução de todo mundo. Então, como a gente vai cobrar de um adolescente uma maturidade? Ah, mas você tem que... Não tem que. É o tempo dele. O que você pode fazer como pai e mãe é estar por perto, dando o acolhimento necessário, fornecendo a aceitação que ele precisa, dando a ele a noção e a sensação de pertencimento e também colocando ele enquanto essência. O seu filho, a sua filha, tem que buscar a essência dele ou dela. O que é buscar a essência? É entender quem é ele em essência. O que ele gosta de fazer, o que ele acha que tem possibilidade de ser feliz fazendo. Ah, mas isso não dá dinheiro. E desde quando o dinheiro traz felicidade? Ah, mas dinheiro paga as contas. Mas o que adianta ter uma conta bancária altíssima e ser totalmente infeliz no seu emprego? Né? Ah, Grazi, mas assim, não é assim que as coisas funcionam na sociedade atual, porque essa é a sociedade que a gente está construindo. Então a gente pode construir uma sociedade nova, conhecendo as possibilidades que os nossos filhos têm. Quantas pessoas aí trabalham com coisas que são totalmente desvalorizadas e são extremamente felizes, porque essa é a profissão que ela escolheu, é nisso que ela se sente feliz, é isso que ela faz bem, deixa ela fazer o que ela faz bem, ganhar o que ela pode ganhar, o que ela sabe ganhar e investir naquilo e ser feliz. Então, quanto mais possibilidades a gente der para os nossos filhos, quanto mais escuta e atenção a gente der, mais eles vão se desenvolver e mais a gente vai se desenvolver junto, ok? Bom, deixa eu ver aqui, que se já falei que se deixar eu falo até amanhã, né? E a hora tá passando. Boa noite, Grazi. Eita ferro, faltam 10 minutos. Boa noite, Grazi. Tô com muito medo da minha filha acabar perdendo o ano. Ela está muito desestabilizada emocionalmente por causa das aulas online. Diz que não consegue aprender. O que eu faço? Eu trabalho, não fico em casa, montei toda uma estrutura para ela estudar em paz, mas ela tá muito insegura. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós estamos inseguros. Todos nós. Todos nós adultos, todos nós crianças, todos nós professores, todos nós pais, todos nós filhos, estamos todos inseguros. E uma outra coisa que eu vou te falar, não me leva a mal, tá? Vou te falar assim com meu coração bem apertado, porque eu já pensei nisso. E infelizmente é uma realidade. De repente todas as crianças vão perder o ano letivo. E aí? A gente está dentro de algo que a gente não consegue resolver, que é maior do que a gente, que é algo a nível universal, é algo a nível mundial. Não tem como a gente controlar o que está acontecendo nesse momento no mundo. O que a gente pode controlar? A nós mesmos, aos nossos filhos, passar a eles o máximo de paz que a gente consegue. E se perdeu o ano, mas ela ganhou a vida. Ela tá bem, ela vai estar saudável, ela vai entender que no mundo inteiro, não querendo comparar, né, mas já comparando, nos Estados Unidos já foi o ano letivo, já perdeu, porque lá é diferente daqui, né? Lá a divisão do ano é por semestre. Então, já perderam um semestre. É isso. Não há o que ser feito nesse momento, além do que você está fazendo, mãe. Então, se você, mãe, está fazendo tudo o que você pode e a sua filha não está dando conta de toda a ansiedade, de todo o medo, desse nervosismo, algumas crianças estão deprimindo.
Algumas crianças estão deprimindo, algumas crianças estão com crise de pânico, que não conseguem olhar para uma pessoa na rua, que tem medo de botar a cara no portão. E isso não é algo que o governo está fazendo, que a sociedade está fazendo. Isso é algo individual. Cada um vai reagir de um jeito. E se ela perdeu o ano, ela perdeu o ano. Assim como muitas outras crianças perdem o ano sem estar acontecendo pandemia. Entende? Ela tem uma justificativa dela para não conseguir lidar com o que está acontecendo. E às vezes a gente cobra demais da gente mesmo e coloca isso nos nossos filhos. E os nossos filhos também começam a se cobrar. Entendeu? Então, conversa com ela, tranquiliza, fala com ela que tá tudo bem, que ela vai fazer no ritmo dela, no tempo dela, e você vai estar do lado para apoiar no máximo que você puder. E se por algum acaso ela perdeu o ano, se isso for o pior que pode acontecer, a gente já tá no lucro. Porque tem muitas coisas muito ruins acontecendo e eu tenho certeza que você está fazendo o melhor que você pode. Então se apega nisso. Se você está fazendo o melhor que você pode e a sua filha está indo o máximo dela, é isso. A gente tem que dar o nosso máximo e o nosso melhor e confiar e seguir em diante. Aceitar o que está acontecendo no mundo. Não é algo exclusivo do Brasil, não é algo exclusivo, não sei de que cidade você é, não é algo exclusivo do bairro que você vive, é mundial. Tá bom? E o que a gente não tem controle, a gente não tem controle. Vamos controlar o que a gente consegue. Maravilhosa sempre, grande aprendizado em te ouvir. Parabéns. Obrigada, querida. Obrigada, de verdade. Hoje meu filho travou no ensino online. Parei tudo, dei banho, acalentei e recomecei junto para acalmar. É isso. É fazer o que dá pra gente fazer. Se travar, e às vezes a internet vai travar, o computador vai reiniciar. Minha filha estava fazendo um trabalho imenso, o computador reiniciou, ela perdeu tudo, teve que fazer tudo de novo. Então, assim, são coisas que a gente não controla. Internet, Wi-Fi, cabo, conexão, a gente não controla, né? E é fazer o que dá no nosso ritmo, tá bom? Meninas e meninos, vou ter que terminar aqui nossa live, já passei da hora, tô com medo do Facebook me cancelar aqui, eu não consegui deixar essa live gravada. É isso. E é, diante de tudo, o melhor que nossos filhos fiquem bem. Exatamente. O melhor que a gente pode fazer é o melhor que a gente está fazendo, dentro do que a gente consegue, dentro do que a gente sabe, no limite individual de cada um deles, cada um com seu jeitinho, com a sua característica. A gente só precisa fazer o que é possível e rezar, orar, pedir e fazer o que a gente consegue, tá bom? Conversem sempre com seus filhos. Filhos, conversem sempre com seus pais, escutem, troquem e se coloquem à disposição, porque tudo que a gente tem a fazer nesse momento é estar próximo, é aproveitar esse momento para conviver, para fazer o melhor que a gente consegue, tá bom? Sempre vai dar certo quando a gente faz o melhor que a gente sabe. Então, ó, beijos para vocês, uma excelente noite. E de repente vou fazer mais lives aí durante a semana. Acompanhe aqui, se vocês puderem, façam sala de vídeo com essa live nas páginas de vocês. E pretendo fazer aqui mais outras lives pra gente ir conversando sobre isso, tá bom? Beijos em todos, boa noite, tchau, tchau, fiquem com Deus.